Paulistão 2025, fim da primeira rodada. Fica aqui comigo, Alexandre. Eu não mordo, não. Fica aqui. Parabéns ao Peixe. Fim da primeira rodada e o Corinthians estreou com vitória de virada em Bragança Paulista. E olha, um time alternativo. Bruno Piscinato, conta pra gente como é que foi o jogo. Pois é, o Corinthians estreou aqui em Bragança Paulista, como você pode ver, debaixo de muita chuva, choveu o jogo todo e foi uma estreia no estilo corintiano de ser, sofrido. O Corinthians saiu perdendo, depois virou, conseguiu os 3 pontos. A partida teve tons dramáticos, né? No começo da partida, aos 8 minutos, o Bragantino abriu o placar com Lucas Evangelista, depois de um cruzamento do Marquinhos Capixaba. O Corinthians ainda lutou no primeiro tempo, teve um pênalti marcado, o Romero ia bater, só que aí o VAR verificou impedimento. O pênalti foi anulado, não teve cobrança e aí o Corinthians foi para o intervalo perdendo, mas na volta, logo no comecinho, aos 4 minutos, depois de uma bobeira da zaga do Bragantino, foi tentar recuar a bola de cabeça, sobrou ali para o Thales Magno empatar, ele não teve nem que fazer muita força, empatou o jogo, comemorou com direito à dancinha, o Thales Magno todo estiloso, tem ali o bigode, o cavanhaque, que estão descoloridos, né? Comemorou com a torcida, depois disso, tanto o Bragantino teve algumas chances, o Corinthians também, mas foi o Corinthians. Do jeito corintiano de ser ali, insistindo aos 34 minutos, o atacante Pedro Raul, que há tempos não fazia um gol, aproveitou o tamanho, né? Ele que tem 1,93 m e conseguiu a virada de cabeça depois de um cruzamento. Corinthians consegue os primeiros 3 pontos no Campeonato Paulista e agora se prepara, né? Já pensando na segunda rodada. Segunda rodada domingo às 6h30 da tarde, no início da noite ali já, o Corinthians pega o Velo Clube com transmissão da Record. O Corinthians que ao final da partida teve uma imagem muito legal, os jogadores foram até a torcida corintiana que marcou presença aqui em Bragança Paulista, fizeram ali o poró-popó, como é conhecido, né? Realmente mostra como o time está unido com a torcida em busca de um título. O Corinthians não ganha um título já há 6 temporadas, então vai em busca desse Paulistão. Ô, Brunão, ó, o detalhe é o seguinte, é a 10ª vitória do Corinthians em sequência, contando com as 9 na reta final do ano passado, né? E a estreia com um time totalmente alternativo. Tinha lá o Ángel Romero, Thales Magno eu não considero o titular do Corinthians. Você não gostou do cavanhaque descolorido? Não, mas é uma informação que... Não, mas foi bem até... Sabe fazer aquela dancinha, não? Não. Eu também não. Também não. Mas quem dança é Neymar, agora, gente. Pedro Raul finalmente, hein? Cara, Pedro Raul... Desencantou. 5º gol dele com a camisa do Corinthians. O cara não fazia gol, eu acho que... Há meses. Lá, mas também não estava jogando. Mas não estava jogando também porque não tinha condição. Né? Você tem o Memphis Depay, você tem o Yuri Alberto, você tem o Rodrigo Garro. Inclusive o Memphis nem ficou no banco, tá? Ontem. Certo. Nem tá preservado e tal. Contra o Velo Clube, transmissão aqui da Record, a partir das 18 horas, o Memphis deve ficar no banco. O Corinthians deve usar o time já mais titular assim, né? Mas o time alternativo do Corinthians, eu gostei do Matheus Donelli, o goleiro, fez boas defesas. Sim. E o time do Bragantino, o Alexandre, é um time complicado. É o Fernando Seabra que está lá. É início de temporada. Não conseguiu se remontar e já quase caiu para a Série B do Brasileiro. Sim. Então, e aí, por exemplo, o Lucas Evangelista, o Santos queria, manteve o Lucas Evangelista, está tentando se reforçar. Foi um jogo pedreira para o Corinthians, tá? O pênalti foi muito bem anulado. Não houve nada lá, né? Sim. Né? Não. Você acha que o Corinthians é favorito? Você acredita que é favorito? Favorito também acredito que não. Eu acredito que vai brigar. Ó, tem corintiano e corintiana, principalmente vai ficar bravo com você aí. Eu acredito que não seja o grande favorito, mas vai brigar. Eu acho que... Vai brigar pelo quê, Alexandre? Os 4 paulistas, os 4 grandes de São Paulo, têm condições de chegar à final. Mas aí é muito clichê. Vamos render um bloco, é muito clichê. Santos, não tem zebra no meio do caminho? O Santos, eu acredito que se for para a final vai ser a grande zebra. Ele está um pouco atrás. Ele está um pouco atrás dos demais. Ele o Santos já falar depois do intervalo. Calma, esquece o Santos um pouquinho. Eu sei que te incomoda. Esquece o Santos. Eu quero falar do Corinthians. O Corinthians manteve, ele não contratou, tá? Certo. O Fagner foi pro Cruzeiro. Mas ainda tem chance de contratar. Eles querem grandes nomes. Mas vai ser difícil. O Corinthians passa, dia 20, por exemplo, tem um negócio do impeachment lá do presidente, né, que vai dar sequência. Mas com esse time que o Corinthians tem, você acredita que ele vai dar trabalho para as principais potências do Campeonato Paulista? Chega na semifinal. Pelo menos. Entre os 4 fica? Entre os 4 fica. Mais um comentário clichê, hein, Alexandre? Quem são os 4, na sua opinião? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e eu estou em dúvida se é o Santos ou algum time do interior. E aí ele faz para me provocar. Analisar aí. Não, mas assim, você, nos últimos campeonatos, no passado não, que foi Santos e Palmeiras a final. O São Paulo ficou de fora. É verdade. Mas no outro teve o Água Santa,
né? Sim. No anterior também teve times do interior equipes em ascensão, Novo Horizontino. O próprio Mirassol, que enfrentou o Santos. Então, a gente vai conversar para a Série A. Assim, os times hoje estão muito nivelados. É início de temporada e, assim, principalmente o Corinthians, que tem Libertadores. Equipes que se prepararam antes, né? Então, o Santos foi o primeiro dos grandes a se reapresentar. Mas o Corinthians, por exemplo, ele tem Libertadores da América, tem Copa do Brasil, tem o Paulista, tem o Brasileirão. Então, é o calendário mais farto para o Corinthians, né? Mais variado. E é um calendário que chama. Se o Corinthians for ao mercado, né? Por exemplo, estamos falando do Pogba. Sim. Mas só falaram também, até agora nada, né? O Fabinho Soldado. E não dá para exagerar também, né? Fazer contratações midiáticas. Mas o Corinthians, eu entendo que é um time muito bem armado por ter mantido a base. E o Depay, ele tá cada vez mais Memphis, adaptado. ele não gosta do Depay. Ah, não? É só Memphis. Mas por quê? Respeito, rapaz, Memphis. Tá bom, o Memphis. Isso. O Memphis, ele tá cada vez mais adaptado ao nosso futebol. Cara, ele tá se soltando. Ele foi para churrasco em Santo André, na tua terra lá. É verdade. Foi tomar refrigerante na comunidade. Ele tá. Só que ele tá sentindo um pouco essa preparação aqui no Brasil. Ele é holandês, acostumado mais com o frio, veio da Europa, do Atlético de Madrid e tal. Sente um pouco mais, então... E menos tempo aqui. Né? Ele até reclamou na reta final, lembro do desgaste. Lembra que quando jogou num calor? Sim, né? sim. Ele reclamou do desgaste, mas ele é um cara que é diferente. Sim, é um cara que tem baita diferente. Talento. Agora vamos ver o Garros, né? Se ele vai conseguir também superar essa parte pessoal. Né? E aí, que você acredita que a cabeça dele volta para o lugar? Então, eu acredito que vai ter um início de temporada bem difícil para ele. O torcedor corintiano talvez não veja o seu melhor momento agora. Tem jogadores que conseguem usar o trabalho para superar essa parte difícil pessoal, mas tem também o efeito contrário, que eles não conseguem desempenhar em campo quando a vida pessoal não vai bem, como é o caso do Garro, mas vamos torcer para que ele consiga, né, driblar essa situação e vai ter que responder também. Vai ter que responder, é homicídio culposo, né, sem intenção de matar, porque teve uma vítima fatal no acidente, foi comprovado lá, pelo que a gente acompanha, a vítima estava com substâncias proibidas no organismo, enfim, mas tudo é uma investigação que na cabeça, e aí ele vem para a pré-temporada, machuca o joelho, por exemplo. Pode ser uma consequência psicológica disso. A lesão vem com isso, né? É verdade, com toda certeza. Mas eu vi um Corinthians assim, com reação. É que o corintiano fala, né? Pra gente tem que ser difícil e tal. Agora, quem quebrou um pouco... Calma, não tem que ser assim tão difícil. Quem quebrou um pouco a desconfiança do torcedor foi o técnico Ramon Dias, né? É a família Dias. Tem o Ramon e tem o Emiliano. A família Dias é que manda. Realmente. Mas ele se estabilizou. É verdade. Né? Ele tava meio balançando no Porque assim, no Vasco ele falava, não vai barrar. Ou seja, não vai cair. Aí conseguiu. No Corinthians ele teve que vir com o discurso, não vai barrar. Conseguiu. E ele que não vê com esse, se ele vier com esse discurso pro corintiano esse ano, ele não come o free pass. E conseguiu a vaguinha da Libertadores, né? Que era algo que o torcedor nem cogitava no meio do Campeonato Brasileiro. Não, a ideia do Corinthians era se salvar da Série B. Exatamente. Era única e exclusivamente isso. Se pegasse uma Sul-Americana, estava de bom tamanho. Então foi assim. O Corinthians foi além. E o Yuri Alberto? O que você espera do Yuri Alberto para 2025? A gente espera que ele se firme de vez, né? Que ele volte a ser aquele Yuri Alberto em grande fase, assim como ele terminou a reta final de 2024. Teve também os seus problemas pessoais, estava sem confiança, mas com a chegada do Memphis... Caia sozinho, lembra? A chegada do Memphis foi fundamental para que ele reagisse. Né? Então acredito que agora em 2025 ele vem com tudo. Coitado do Romero, tiraram o Romero do trio. Agora era Romero, Yuri... e Garro. Ele foi pro esporte? Não, o Romero tá no Corinthians, renovou. Ele tem até... aí o Romero, eu recebi de uma amiga, isso, o Romero falou, tá vendo, me tiraram do trio, o homem chegou, me tiraram do trio. Mas ele estava sendo cogitado, né? Não, ele renovou o Corinthians por mais um ano, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, é um jogador que tem muito respeito com o torcedor corintiano.